Lá a linha de frente recebe agora a candidata Olívia Santana, deputada estadual, candidata a prefeita de Salvador pelo PCdoB, ex-vereadora também, ex-secretária. Seja bem-vinda, candidata Olívia Santana, aqui no Linha de Frente. Obrigada, Pablo. Eu quero mandar um abraço a todo mundo que está acompanhando a gente aqui, dizendo o meu prazer de estar aqui com você, no Linha de Frente, para a gente bater esse papo sobre Salvador. E vai ser legal porque já tivemos a oportunidade de conversar virtualmente na nossa primeira rodada de debates, de conversas, de entrevista, e agora aqui no estúdio do Linha de Frente, com os trabalhos técnicos de Everton do Vale, com a produção de Cris Almeida. Eu quero conversar com a candidata Olívia Santana, primeiro sobre a campanha. Ela que já participou de tantas campanhas, de tantas trajetórias políticas. Agora a gente convive com um modelo diferente, candidata. Está sendo pior, está sendo melhor? Está precisando se adaptar a essa nova realidade? Então, Pablo, campanha eu conheço bem, né? Mas essa é a primeira vez que eu disputo uma eleição majoritária sendo a candidata. Eu já fui candidata a vice de Nelson Pellegrino e agora eu sou candidata mesmo a prefeita de Salvador. É uma experiência ímpar, incrível, ter essa presença, apresentar proposta, conversar com as pessoas. E esse desafio que me encanta, não é? Que é governar a nossa cidade. Mas, por outro lado, é muito duro disputar com um candidato que é milionário, que tem uma estrutura milionária, não é? A estrutura do candidato a prefeito, apoiado pelo atual prefeito de Salvador, pelo ACM Neto, é uma super estrutura. Então, a gente enfrentar isso. Eles têm 4 minutos e meio de televisão, por exemplo. Eu tenho 1 minuto e 10. Então, eu não consigo, na televisão, dizer tudo que eu quero fazer para o Salvador. Por isso é tão importante espaços como esse. Com o poder que eles têm, eles inviabilizam que o debate aconteça em certas emissoras. Eu adoraria ir para todas as redes de televisão, fazer debate e enfrentar o Bruno Reis. Mas várias TVs tomaram a decisão de não fazer debate, né? Eu acho que isso é ruim para a democracia. Então, junta dinheiro, esse tempo, esse verdadeiro feudo de tempo de televisão, desequilibra a disputa. Mas eu tenho fé nas ideias, tenho fé na força do povo que me acompanha, que está comigo indo para os bairros populares, subindo, descendo ladeira, nossas candidatas, nossos candidatos a vereadora, a vereador. Essa turma que a gente tem, a gente vai metendo o cotovelo e abrindo caminho. Olívia Santana, do PCdoB, é nossa convidada aqui no Linha de Frente, o conteúdo de política exibido pelo Aratuon, pelas redes sociais e também pela TV Aratu. Tem muita gente, muito político, que tem uma máxima. E a senhora, como conhece muito bem, tem anos de política, tem alguns candidatos que entram na campanha menores e mesmo que não vençam, saem maiores. Pode ser o caso de Olívia Santana, caso não seja escolhida a prefeita, ela pode sair ainda maior do que entrou na campanha? Eu só posso fazer essa análise depois da eleição, porque eu estou com muita fé de que eu vou para o segundo turno. Eu estou acreditando mesmo. O que eu sinto nas ruas é que as pessoas estão se identificando com o nosso projeto. Então, eu acredito que posso até não chegar na frente no segundo turno, não é? Mas vou para o segundo turno. Chegando no segundo turno, aí é outra eleição. Eu sei que todos os candidatos do nosso campo democrático e popular vão colar comigo, vão vir comigo, e aí a gente ganha a eleição em Salvador. Então, eu não faço esse tipo de análise, se eu vou sair um pouco maior, eu acho que meu foco é ganhar, é chegar no segundo turno. E eu acredito e tenho trabalhado com a população que não se intimide com o desequilíbrio do primeiro turno, porque no segundo turno todo mundo vai ter 10 minutos de TV, aí é Bruno e Olívia cara a cara. Aí eu vou fazer o enfrentamento com ele, com condições muito melhores do que nós estamos nos enfrentando aqui. Então, eu quero ir para o segundo turno, ter o mesmo tempo de rádio, o mesmo tempo de TV, ter debates em todas as redes de TV, aí a gente vê quem é mais.
Eu confio no meu taco. A gente está conversando com Olívia Santana e vamos ter um tempo muito precioso para a gente poder dissecar as propostas de Olívia Santana, as propostas do PCdoB, caso assuma o Palácio Tomé de Souza. Até lá, antes da gente falar das propostas, eu queria falar sobre o tempo da propaganda eleitoral. Posso dizer que eu, não apenas pelo trabalho como jornalista, mas eu sou, como cidadão, muito interessado no uso que vocês políticos fazem do tempo da campanha eleitoral. Eu percebo que o seu tempo da campanha eleitoral é muito baseado na questão da identidade, na questão identitária. A negona que tem o fenótipo, a aparência de muitas de nossas baianas. Sim. De muitas de nossas soteropolitanas guerreiras, mães de família, que podem inclusive estar assistindo a gente agora. É essa a intenção? Então, Pablo, as pessoas precisam compreender e parar para refletir. Por que uma cidade como Salvador, que tem 82% de negros na sua população, nunca uma pessoa negra foi eleita para governar essa cidade? São 471 anos. A população negra aguentando tudo. Escravidão por mais de 3 séculos e meio. Né? Descaso, miséria, pobreza. A ideia de que mulher negra é só para limpar o chão, servir o cafezinho, trabalhar de cozinheira, de lavadeira, de doméstica. Essas são profissões honestas, que garantem um ganha-pão de muitas famílias. Mas nós não podemos ser somente isso. Eu já fui faxineira, já fui merendeira, mas também já fui professora, já fui coordenadora pedagógica, já fui até secretária de educação. Hoje sou deputada estadual, a primeira mulher negra com essa pele, com esse nariz, com essa boca, com esse cabelo, pichain, a entrar na Assembleia do meu estado. Isso é uma loucura. Não é possível. O problema não é nosso. O problema é desse sistema. E nós temos que mudar isso. A minha candidatura trabalha também com essa simbologia de que, poxa, vamos fazer história. Porque eu tenho experiência, tenho capacidade, tenho inteligência. Nós, negras e negros, não somos nem melhores e nem piores do que ninguém. Nós somos iguais. E a minha bandeira é a bandeira da igualdade. Tem um monte de gente branca que sempre votou em mim, que acredita nisso. Olívia, estou com você porque eu sou branca, mas eu não concordo com racismo. Eu quero estar colada com você mesmo. Eu não quero sustentar essa estrutura. Né? E eu quero uma estrutura nova, um modelo novo para Salvador. E está vindo junto com a gente. Porque é possível, eu quero governar para todo mundo. Eu quero ter um governo que tenha negros e brancos participando do secretariado, no primeiro escalão do governo. Eu quero ter mulheres governando. Eu quero subir aquele Palácio Tomé de Souza com o povo de Salvador todo junto com a gente. Quero fazer uma coisa nova, que nada ficar alimentando essa estrutura anacrônica, pleno século XXI, Pablo. Para chegar na igualdade tão ambicionada por todos, que foi mencionada pela senhora, a igualdade só se chega com um mecanismo de reparação. Porque os desiguais, historicamente, tendem a continuar desiguais se não houver reparação. Nesse aspecto, cotas, nesse aspecto, seleção de emprego voltada para negros, para minorias, são caminhos que a gente pode adotar? São caminhos, e eu lutei pelas cotas na universidade. Tenho muito orgulho quando eu entro na UFBA hoje. Eu vejo a UFBA tão diferente do tempo que eu estudei, que eu era uma das poucas negras na sala de aula. E hoje eu vejo aquela meninada negra estudando, se educando, saindo com diploma, com aquele orgulho da família, né? Mudando histórias de vida, é tão importante. E na prefeitura, eu pretendo governar para todo mundo, enxergando onde tiver obstáculo no caminho das pessoas negras, eu vou remover, para que essas pessoas possam chegar também juntas. Eu não posso, Pablo, eu não concordo com o modelo concentrador de renda, concentrador de obras públicas. O prefeito, por exemplo, ele acha bacana tirar asfalto, muitas vezes asfalto ainda bom, pavimentação ainda boa, de bairros nobres,
e botar tudo novamente, né? E deixar o povo de bate-coração ali em Paripe. Pablo, se você entra em bate-coração, não tem como não chorar entrando ali não, gente, é muita miséria. O povo morando num cubículo desse tamanho, uma comunidade de cerca de 30, 40 famílias ali, entendeu? O que é que custa a prefeitura fazer um projeto técnico, pegar aquele povo, botar tudo em aluguel social, tirar aquelas casas dali e construir um programa habitacional e dar uma casa digna para o povo viver, esse povo não ficar morrendo, cada chuva, fica todo mundo com medo. Todo mundo com medo da casa desabar, de destruir, e a vida aí, você vê a avó com a netinha em Águas Claras, aquele caso ali, me traz de volta tudo que eu passei na minha infância e na minha adolescência. A avó que morreu soterrada junto com a netinha. Pelo amor de Deus, gente, como é que a gente vai olhar um modelo concentrador de riqueza, concentrador de renda, e não vai tentar mexer para poder distribuir mais uma política de moradia decente, uma política de geração de emprego e renda? Eu não quero segregar os meninos pretos. Menino preto, rapaz, é um negócio horrível. Você vê no bairro popular que não chega nenhuma política pública. Aí daqui a pouco chega o camburão da polícia. E daqui a pouco quando sai, está lá o corpo estendido no chão. Como foi a menina lá em Sussuarana, como foi o menino que era barbeiro lá em Santa Mônica, que revoltou a comunidade. Então, eu não concordo com isso. Porque, aproveitando, até é importante a senhora que tem a representatividade do movimento, por que a polícia militar, sendo bem mais claro, a polícia militar que é majoritariamente formada por negros de periferia, por que a polícia militar é tão acusada de agir de maneira racista? Mas é a formação, Pablo. Isso é um racismo estrutural, é um racismo que se materializa nas instituições, a maneira como eles são treinados, como eles são formados. O Brasil é dos poucos países que apostam nesse modelo militarizado de polícia, em vez de você ter uma polícia única, civil, pautada na cidadania, como tem em Portugal, como tem em diversos países na Europa. Tem um documentário que eu acho bem interessante, chamado Invasor Americano. É muito interessante, é um documentário sobre as diferentes políticas de segurança. E eu acho muito avançada a política de segurança pública adotada em Portugal. É de Michael Moore? De Michael Moore, você já deve ter visto. É muito bom mesmo. É excelente. Então não é uma responsabilização individual do policial militar. Tem uma estrutura que ele é formado para agir de maneira muitas vezes violenta, infelizmente, porque é uma militarização desnecessária. Você tem que apostar mais na inteligência, tem que apostar mais em menos perdas de vida, né? Você atuar no combate à violência, mas garantindo o que a lei estabelece e preservando a vida e os direitos humanos. Aqui no Brasil, se criou a ideia de que quem defende direitos humanos é porque está a favor de bandido. Olha que visão atrasada, anacrônica. O Brasil já teve pena de chicote, de açoite, já teve pena de morte até 1889, portanto, ali pertinho, se a gente pensar em tempos históricos, a ideia de que essas penas sempre foi para preto, para negro. Então, isso atravessou o tempo, uma banalização. Você vê que uma abordagem policial a um branco é de um jeito, a abordagem policial a um negro é porrada, tapa na cara, entendeu? Baculejo, muitas vezes agressivo, entendeu? E essa cultura vai se retroalimentando. E é por isso que a gente faz a defesa dos direitos humanos, de uma polícia cidadã, garantista, uma justiça restaurativa. Você vê que os presídios estão entulhados de gente. O Brasil tem a terceira população carcerária do mundo. E esses presídios viram oficinas do crime. O cara sai de lá pior do que o que ele entrou.
Esse é um tema que os políticos importantes, como Olívia Santana, como na posição de deputado estadual e parlamentar, políticos como deputados federais, senadores, presidentes da República, governadores, precisam tratar urgentemente. Os presídios são masmorras modernas. Exatamente. São porões em que a gente está jogando lá, a senhora usou muito bem o termo, entulhos. A gente está tratando os seres humanos como dejeto, que a gente joga embaixo do tapete, descarta, esquece que eles existem, esquecem que eles poderiam ser recuperados, ressocializados, e são uma população carcerária de quase, daqui a pouco vai chegar aí ao recorde mundial, exatamente, que atualmente pertence aos Estados Unidos, exatamente, que podem muito bem nos ajudar, caso sejam ressocializados, podem nos ajudar a crescermos como país. Como ainda não é tarefa, não é função de uma prefeita, eu vou deixar esse tema para os nossos próximos encontros. Agora eu quero falar sobre essa campanha. A senhora recebeu um apoio, para mim, se eu fosse político, eu já desistia da candidatura. Eu já venci minha política aqui. Recebeu o apoio de Gilberto Gil, é um prêmio, é um eleitor incomensurável, já foi vereador, já foi ministro, fora todos os predicados como artista, como gênio da cultura popular. Como é que a senhora recebeu esse apoio de Gilberto Gil, uma referência internacional? O Nirvana, é o Nirvana. Eu fiquei em estado de graça mesmo, porque esse gesto tão lindo, tão sublime, né? A maneira como ele fala de mim, a sua crença de que eu posso, de fato, fazer um trabalho bacana à frente da prefeitura, ele emprestar o nome dele a uma candidatura como a minha, me dá um senso ainda maior de responsabilidade, de compromisso público. E eu fiquei, de fato, muito feliz. Eu disse, olha, essa declaração de Gil, eu vou guardar para sempre, até meus últimos dias na Terra. Porque com todo respeito a todos os apoios, todos os apoiadores, mas eu que amo o tropicalismo, que aprendi a amar Gil, Caetano, Bethânia, essa turma toda. E Gil é uma figura muito versátil, porque, como você disse bem, ele é da música, mas ele também é da política, ele foi vereador, ele foi ministro, fez um trabalho incrível, que ele chamava de doim cultural, né? E os pontos de cultura, massageando a cultura Brasil afora. Então, eu sou candidata a prefeita com brilho no olhar. Eu não quero ser candidata para fazer da política um ambiente de fazer negócios, de pensar a política dessa forma tão pequena, tão patrimonialista. Eu quero fazer algo coletivo. Eu quero ter Gil ao meu lado, orientando, dizendo, olha, Olívia, na cultura, eu acho bacana que você faça tal ação. Nós vamos fazer uma grande política voltada para a economia criativa, trazendo não só Gil, mas Lued Luna. É Gil, essa geração, a velha nova, se encontrando, essa jovem incrível, que também me declarou apoio. Márcia Short, tanta gente que teve coragem de botar a cara. O Luiz Salem, ele é humorista da Globo, né, até, e ele tá morando em Salvador, eu nem sabia. Aí a gente fez um encontro de cultura, ele foi lá e disse, olha, Olívia, eu estou morando aqui e você vai ser meu primeiro voto. Olha que coisa incrível. E o barato é que não tem jogada com isso, sabe? É uma coisa autêntica, espontânea, porque acredita que eu sou capaz. Uma importante referência que a senhora coloca é a questão cultural. Outros candidatos também do PCdoB, historicamente Javier Alfaia também é muito ligado, sim, foi seu colega vereador, deputado pelo PCdoB. Tem essa associação direta entre o partido e a área cultural, a cultura da cidade, a cultura do estado. Aí eu me pergunto, como leigo, né, como um cidadão, eu entendo que essa campanha é muito a campanha, se continua o jeito que está, o modelo que está, ou se muda. E nessa parte da mudança, o governador Rui Costa tem uma série de candidaturas que ele coloca a mão e abençoa. Politicamente seria o correto ou seria melhor todos estarem unidos já de início
reforçando esse discurso da mudança e continuando isso no segundo turno, na sua opinião? Então, o governador Rui Costa é o governador do estado, não é? Chegou à governança por conta do apoio de um coletivo de partidos, de forças políticas que se uniram e garantiram a sua eleição e reeleição. E eu tenho muito orgulho de ser parte dessa história, de ter trabalhado ao lado do governador. E entendo que o Partido dos Trabalhadores é o partido do governador, ele está hoje mais voltado para a candidatura do partido dele, mas entendo que o correto é, na condição de líder do bloco, de todos nós, ele distribuir melhor essa atenção, né? Ele até esteve na minha convenção, fez um discurso super bonito, ele, Wagner, estiveram lá, mas acho que é preciso ter atenção a uma coisa chamada reciprocidade. Responsabilidade com o projeto maior, até porque, Pablo, a eleição de 2020 desenha o cenário para 2022. Então, é preciso que o nosso campo de força esteja unido, muito bem tratado pelo líder maior, para a gente também potencializar melhor os nossos resultados para a eleição seguinte. Mas eu estou muito tranquila, acho que a forma não compromete o conteúdo. Nós temos diversas campanhas, candidaturas no campo liderado pelo governador. A minha candidatura é uma delas e eu estou muito focada, de fato, na possibilidade de ir ao segundo turno. Aí vai ser mais tranquilo, com a participação do governador ao meu lado, com mais força, o próprio Wagner, os outros senadores, porque Otto e Coronel são senadores também com apoio nosso, do PCdoB, do Partido Progressista, do vice-governador João Leão, não é? Que também apoia a gente, e do Partido Avante, do Isidório. Todos os partidos desse campo aqui ajudaram também. Aqui os 3 senadores, o nosso campo político tem 3 senadores eleitos com a nossa participação. Eu fui deputada eleita com quase 60 mil votos, não é? Então, eu quero a parte que me cabe nisso aí. Ainda nesse aspecto, ainda na questão da base do governo Rui Costa, eu vejo 2 candidaturas de 2 mulheres negras, 2 mulheres de personalidade forte, a Major Denise do PT, a Olívia Santana do PCdoB. Tem convergências, mas também tem divergências. Uma delas que salta logo às vistas é o fato da Major Denise ser uma novata na política. Ela não tem uma trajetória política, ela não foi candidata. E Olívia Santana já teve cargo, já teve participação em secretaria, já teve votação, já foi eleita. Será que Olívia Santana, na visão de grande parte do eleitorado, não poderia ser considerada, nesse momento, mais preparada para a Prefeitura de Salvador do que a Major Denise, por exemplo? Então, foi a partir desta visão que o PCdoB tomou a decisão de não abrir mão da minha candidatura. Nós respeitamos o Partido dos Trabalhadores, respeitamos o governador, mas entendemos que não podemos ter uma atitude só de apoiá-los, né? Aliás, não só o PCdoB, outros partidos também não se sentiram à vontade para ir também apoiar, né, a candidatura apresentada pelo PT, porque entendemos também que é preciso reconhecer as trajetórias, reconhecer a acumulação de experiência que as nossas candidaturas têm, e por isso eu resolvi manter a minha candidatura. O PCdoB me respaldou nesse sentido, Isidório também saiu com a dele, você vê, Bacelar, todo mundo, somente o PSB foi fazer o apoio lá ao Partido dos Trabalhadores. E respeitamos, mas não nos sentimos na obrigação de ir, porque o PT apresentou o nome, aí sai todo mundo arrastado para ir apoiar. Nós não concordamos com isso, não fomos consultados sobre o nome e, portanto, nos sentimos à vontade também para seguirmos com o nosso projeto. E no segundo turno a gente se encontra. O governador Rui Costa tem aí uma necessidade de equilibrar, igual aquela história
do equilíbrio dos pratos do circo, né? Ele não pode deixar uma vareta rodando muito, porque tem os outros pratos para ele continuar mantendo equilibrado lá. É a missão de político, governador. O político também tem essas questões para poder contornar. Porque 2022, a senhora mencionou muito bem, já está ali. Salvador é muito importante para o Estado, é muito importante para o Brasil, e eu acho que não deve ser considerado um plebiscito o que está acontecendo em Salvador, e nem tampouco uma prévia de uma eleição estadual. É uma cidade muito importante. E nem um ambiente de formação de quadros. Achar que essa eleição é uma escolinha de formação de quadros, de revelação de quadros, eu acho um erro. É minimizar a importância estratégica, inclusive. É não valorizar a cidade, a terceira capital do país, não ter a dimensão da luta dura que o campo democrático e popular tem enfrentado, não é? Nós temos um presidente que eu sempre digo é o presidente do fim do mundo. Então nós temos que disputar as capitais para valer, apresentando um nome forte, com experiência, com capacidade política, com experiência de gestão, para comandar essa máquina no meio de uma pandemia. Ó, meu nome, quando foi lançado em novembro do ano passado. A gente nem tinha ideia de que teria uma pandemia. E mesmo assim nós tivemos um maior cuidado na construção interna no partido. Saímos com o nome, unificamos o partido, apresentamos janeiro, fevereiro, campanha, aí daqui a pouco vem a pandemia. Mas eu me sinto preparada para enfrentar esse cenário, porque eu já fui secretária por 3 vezes, porque eu já vivi o legislativo, porque não é só sentar na cadeira de prefeita. Você tem que saber dialogar com a Câmara de Vereadores. Você tem que saber dialogar com a bancada de deputados estaduais, deputados federais, trazer recursos, captar recursos. Eu tenho experiência, inclusive, em conferências internacionais. No ano passado, tive o prazer de ser convidada pelas Nações Unidas para participar da Conferência Mundial de Populações, reafirmar os compromissos com a Agenda 2030. Fui palestrante de 2 mesas nessas conferências que aconteceu em Nairobi. Fui também para a conferência regional na Costa Rica. Eu tenho experiência que fui também na Conferência Mundial contra o Racismo em 2001, entendeu? Então, relações internacionais, se mexer no legislativo, saber onde nós podemos trazer recursos, disputar recursos para trazer para a cidade num momento difícil como esse, a própria vacina, que a gente tem que trabalhar para a população de Salvador, que está entre os primeiros povos a serem vacinados, imunizados, para a gente seguir retomando a nossa vida normal, podendo sorrir, abraçar, trabalhar, estudar de maneira mais tranquila e segura. Então, essas coisas todas são fatores importantes. Por isso, eu respeito muito Salvador, considero muito essa cidade e estou aqui para valer, para disputar essa prefeitura. Não estou aqui, não me filiei ao PCdoB apenas para ser candidata e nem faço da disputa eleitoral um processo de formação de quadro. Olívia Santana, do PCdoB, nossa convidada aqui no Linha de Frente, ela mesma mencionou o processo eleitoral de 2022, onde será escolhido o novo governador. Eu digo novo porque o governador Rui Costa não pode ser candidato à reeleição. E aí eu queria a opinião da observadora e da agente política Olívia Santana. Tudo leva a crer, uma confluência de que a oposição no governo deve ser liderada pelo atual prefeito de Salvador, ACM Neto. Ele deve fazer a campanha de oposição ao PT, às forças chamadas progressistas. Só que do lado do PT, ou do PCdoB, ou do PSD, ainda não aparece uma figura muito bem clara à sucessão de Rui Costa. Alguns comentam o ex-governador e atual senador Jacques Wagner, outros falam de Otto Alencar, senador. Mas qual vai ser a contribuição do PCdoB nessa história? O PCdoB vai ter candidato, vai ter candidata? Como é que será isso? Vocês já devem estar conversando, porque 2 anos é muito pouco tempo, deputada. Exatamente. Então, eu acredito que nós do PCdoB vamos apoiar um nome que saia do campo democrático e popular.
Nós também temos nome, mas nós temos muita responsabilidade com a Bahia e com o que nós construímos ao longo desses anos na Bahia. Temos uma relação muito sólida com o Partido dos Trabalhadores, não é? Com esse bloco de forças que nós conseguimos reunir e vamos tomar nessas nossas decisões dialogando de fato com o governador, com o Wagner, com as demais forças políticas, entendendo que acabando a eleição municipal, já começa a eleição de 2022. Mas eu tenho certeza que o PCdoB, como sempre fez, terá a condição de fazer a sua escolha, né, a escolha do nome que nós vamos garantir o nosso apoio de maneira justa e levando em conta principalmente os interesses, os melhores interesses do povo baiano. Uma última pergunta, aproveitando o nosso tempo aqui, uma colega da senhora, amiga partidária, que é a ex-candidata a vice-presidente da República, ex-deputada federal Manuela Dávila, que a senhora trouxe aqui no estúdio da Aratu, no Linha de Frente. Sim. É a líder disparada nas pesquisas da Prefeitura de Porto Alegre. Ela vai ser prefeita de Porto Alegre? Então, ela é candidata pela segunda vez, né? E eu estou muito feliz com o desempenho de Manuela Dávila. Foi a nossa candidata a vice-presidente, né? Presidenta. E a gente está aqui e sintonizada com o trabalho dela lá. Ela já gravou vídeos para mim, também me apoiando aqui em Salvador. Eu já fiz lives com ela também para lá, para a cidade de Porto Alegre. E nós estamos torcendo muito que, assim como tivemos uma belíssima vitória de Flávio Dino, nosso governador, no Maranhão, enfrentando aquela oligarquia dos Sarnês, nós vamos conseguir abrir um novo ciclo para Porto Alegre com a vitória da nossa querida Manuela Dávila. Aliás, a senhora falou do Maranhão aí, eu não entendi o que aconteceu uma visita do presidente da República no Maranhão. Ele falou que bebeu o Guaraná Jesus e ficou boiola. O que foi aquilo ali? Aquilo ali é essa coisa, essa aberração que é o nosso presidente, né? Ele nunca fala nada que a gente possa se orgulhar. Ele só faz destilar ódio, preconceito contra negros, contra indígenas, contra gays, né? A comunidade LGBTQI+. Então ele faz esse negócio de boiola, que negócio assim tão besta. Nem o humor hoje na televisão já está se ligando que não dá mais para fazer esse tipo de piada, porque não é engraçado, é uma desqualificação da comunidade LGBTQI+, e um presidente da República não deveria falar nada assim. Eu fico sempre orgulhosa com as falas do meu governador, Flávio Dino, que rebate de imediato, né? E rebateu também essa fala infeliz, defendendo a diversidade e o respeito às pessoas. Até mesmo o Papa Francisco acabou de se pronunciar, reconhecendo o direito de existir, de professar a sua fé, da comunidade LGBTQI+, em igualdade com as pessoas heterossexuais. As pessoas devem ser julgadas, avaliadas pela sua decência, o seu caráter, né, e a sua capacidade produtiva e de inserção social. Então, eu acho que esse presidente deveria falar menos, para envergonhar menos o povo brasileiro. Olívia Santana, candidata à Prefeitura de Salvador pelo PCdoB, foi a convidada de hoje aqui no Linha de Frente, o conteúdo de política da Aratu. Eu, Pablo Reis, agradeço a participação de todos vocês, os trabalhos de Everton do Vale e a produção de Cris Almeida. Vamos falar sempre sobre política e ainda mais agora. Faltam 10 dias. É um dia que vai definir os nossos próximos 4 anos. Até a próxima. Isso.